Bom dia a cada um dos ouvintes, aos internautas que acompanham. Dizer que é um prazer estar aqui mais uma vez, aqui na Rádio Acústica, fazendo parte desse programa especial aí contigo. Vamos lá então, vereador. Bom, o senhor está aqui conosco para falar sobre solicitação de dados sobre cumprimento do piso do magistério pelo município. Eu queria que o senhor iniciasse sua fala, dando mais detalhes sobre essa solicitação. Bom, esta solicitação de informações, ela parte da necessidade, de trazer esclarecimentos de porquê, qual o motivo que o município de Camaquã hoje não cumpre com o piso do magistério. O município, ali em 2019, foi feito um novo plano de carreira. Partimos ali, a partir então de 1º de janeiro de 2020, ao cumprimento do piso. E o que ficou para trás, hoje o município paga aí, na base de 3 milhões de reais em precatórios por ano, repassa para o judiciário, e o judiciário, então, vai pagando para os profissionais do magistério que ficaram com esses atrasados a receber. Portanto, há uma defasagem, então, até o momento. Sim. Começou a se pagar ali em 2020, pagou 2020, 2021, 2022. Em 2023, o reajuste do piso foi de 14,95%, e o município naquele ano deu 0,0%, ou seja, não deu nenhum centavo para nenhum servidor. Em 2024, o piso subiu 3,62%, o município deu um reajuste geral de 7,5%. Então, ali, essa defasagem de 14,95% deu uma reduzida. E agora, novamente, em 2025, houve o reajuste do município, foi exatamente o valor do piso do magistério para 2025. O que hoje, então, nós temos um cálculo que meu gabinete fez, nós trouxemos aqui, inclusive fiz uma tabela, com os valores que o município paga atualmente e também com os valores que o município deveria estar pagando, tendo em vista o piso nacional do magistério proposto pela lei 11.738 de 2008 e as portarias do Ministério da Educação. O município, para ter uma ideia hoje, está pagando o equivalente a R$ 4.371,99 para um profissional de 40 horas, enquanto o piso nacional do magistério diz que deveria pagar R$ 4.867,77. Uma diferença de R$ 495,78, o que dá em torno de 11,34%. Então, quando eu trago isso para a tabela que o município utiliza, porque o nosso concurso aqui ele é de 21 horas, então como que eu chego nesse valor? Se o piso nacional trata de 40 horas, nós vamos dividir por 40 e multiplicar por 21, e nós temos quanto deveria ser 21 horas. Hoje o município paga para um profissional do magistério de 21 horas, início de carreira, nível 1, classe A, que é quando tu recém assume o concurso ou contratado, de R$ 2.295 com 29 centavos, e deveria estar pagando R$ 2.555 com 58 centavos, uma diferença aí de R$ 260 mês, para esse que tem o menor salário da rede municipal de ensino. Isso dá aí, num ano, R$ 3.383,77. E ele perguntou o impacto financeiro que isso tem. Isto, vamos dizer assim, vamos fazer aqui uma conta rápida, uma conta de boteco, conta ali no papel de pão, como a gente dizia. Mas assim, tendo números aí que vão ser, talvez, não dá para trazer exatos, mas vamos colocar aqui, arredondar 1.000 profissionais do magistério, entre ativos e inativos, ou seja, os que estão aí trabalhando e aqueles que estão aposentados. São em torno de 1.000 profissionais. Se eu pegar esses 1.000, e nós jogarmos aqui, e eu vou abrir a calculadora aqui, nós podemos fazer junto, tu pega 1.000 aí, e vamos colocar por ano
esse que ganha menos. Se todo mundo ganhasse o menor salário pago pelo município, que daria por ano 3.383.000 por ano, tá? Só neste ano de 2025. Tá? Estou calculando aqui para 2025. Mas nós sabemos que nem todos, né? Nós temos aí profissionais, a maioria dos profissionais com nível superior, outros com especialização, que passa a ser nível 3. E aí a diferença já muda. Por exemplo, para quem continua sendo classe A, mas é nível 2, que tem ensino superior, a diferença mensal é de 338,37. E se ele for classe A, mas tiver especialização, a diferença é R$ 364,41 mensal. E se eu pegar um professor nível 3, classe H, que é aquele que, de repente, no final de carreira, conseguiu todas as promoções possíveis, fez todas as formações que o plano de carreira exige, ele teria uma diferença de R$ 466,44 mês, o que dá aí, no ano, R$ 6.000. Se eu fizer uma média aí, eu vou te dizer aqui que talvez aí a gente chegue aí próximo dos 5 milhões no ano de 2005, que o município vai ficar sem pagar. No caso, 2025. Estou calculando assim para 2025. Aí nós temos aí 2023, 2024. Claro que 2025 nós estamos aí, né, temos 5 meses executado, mas eu vou te dizer que talvez aí esse número pode chegar, já deva estar na casa dos 10 milhões de reais. Para isso nós precisamos ter um dado um pouco mais detalhado, que a gente deve estar também solicitando ao município. Quantos profissionais nós temos nível 1, nível 2 e nível 3 e com as devidas classes. Para a partir daí a gente pode ter um cálculo, então, mais exato, mais próximo, talvez, da realidade, porque para chegar no cálculo exato ainda precisaria saber ali quais as promoções que os servidores têm, né, de triênios também, e acrescentar junto. Mas, tendo já alguns dados, a gente já consegue saber o valor mínimo que tem, né, saber, é daqui para fora. Tá? Mas eu acredito que hoje esse déficit do município deve beirar aí os 10 milhões de reais, né, fazendo uma conta assim mais superficial. O senhor pediu esses questionamentos, então a prefeitura vai ter um tempo para se manifestar, né? Mas eu digo em questão de impacto com esses atrasos, caso isso não seja reajustado. Como é que fica em relação a isso para o município? O que acontece é o seguinte, tá? E essa é uma das questões que a gente pede para o município, né, entre as perguntas que nós enviamos e os questionamentos, eu vou trazer aqui, uma delas nós perguntamos para o município se o município reconhece oficialmente que os valores atualmente pagos aos professores da rede municipal estão abaixo do piso nacional estabelecido por lei. Segundo, se há previsão por parte da administração municipal de adequar a remuneração dos profissionais do magistério ao valor do piso nacional vigente. Em caso afirmativo, qual o cronograma ou planejamento para tal correção? Terceiro, a gestão municipal considera que o pagamento abaixo do piso legal pode gerar passivos trabalhistas e judiciais ao município? Há estudo de impacto financeiro sobre essa possível judicialização em massa? Quarto, qual o posicionamento da administração municipal em relação às diferenças salariais acumuladas desde 2023, especialmente considerando que naquele ano o reajuste legal de 14,95% não foi concedido, resultando em distorções que permanecem até o presente momento. Quinto, considerando a Lei Federal número 11.738 de 2028, a Lei Complementar Municipal número 39 de 2019 e a Lei Municipal 2.601 de 2022, qual a interpretação do Executivo sobre o cumprimento integral ou parcial do piso do magistério no município de Camaquã? Sexta e última, existe alguma intenção por parte do Poder Executivo de negociar administrativamente o pagamento das diferenças salariais à categoria, ou a posição atual é de tais valores, que tais valores só serão pagos mediante decisão judicial? Por que a gente pergunta Vereador, isso? Só desculpa lhe interromper, sim. A gente tem um compromisso com a Rede Gaúcha, o senhor poderia ficar conosco no próximo bloco? Claro. E a gente segue com o assunto e faz a conclusão da pauta, pode Perfeito. ser? Tá bom. A continuação da entrevista com o vereador Clayton Silva, do PDT, falando justamente sobre esse pedido de informação sobre o cumprimento do piso nacional do magistério em Camaquã. O senhor havia trazido alguns pontos.
no bloco passado, só para a gente repassar aqui para os nossos ouvintes que estão chegando agora, né, vereador? Há uma questão de defasagem, né, por parte do município na questão de se repasse, né? Exato. É uma defasagem. O que acontece ali? Todo esse questionamento, e vê que a gente cita no questionamento de número 4 ali, o ano de acumulados, diferenças salariais acumuladas desde 2023. Por quê? Porque foi em 2023 que se criou essa diferença. Porque em 2023, quando o piso nacional do magistério teve uma reposição de 14,95%, o município deu 0,0, não deu nenhum centavo de reajuste. Não repassou. Não repassou nada. Em 2024, foi 3,62 e o município deu 7,5. Ele diminuiu um pouco a diferença. Já em 2025, ele deu exatamente o percentual que foi o piso nacional do magistério. Então, assim, num ano o município responde de uma maneira, no outro ano ele responde de outra maneira. Então, eu tenho visto em respostas do Executivo, manifestações, desde 2023, respostas divergentes e que se contradizem. E que agora nós estamos começando a juntar essas respostas, essas questões, e aguardar uma definição do Poder Executivo do município. Tá? E o principal objetivo é o quê? Saber, o município vai se organizar e projetar para passar a pagar daqui para frente ou não? O município tem intenção de fazer um acordo com os profissionais do magistério e pagar esses atrasados ou não? Para que, a partir dessa resposta, cada profissional do magistério tome a sua decisão. Porque se o município não vai pagar os atrasados, se o município não tem intenção de fazer a correção de alguma maneira e atualizar essa defasagem que ultrapassa os 11%, só restará aos profissionais do magistério uma alternativa, que é o caminho da judicialização. E isso nós apontamos aqui. Mas os profissionais estão ainda aguardando uma posição do Executivo de dizer, olha, nós vamos fazer um acordo, nós vamos negociar. E o que eu venho propondo? Prefeito, vamos dividir o problema, se ele é tão grande, vamos dividir em 2. Vamos resolver em 2 partes. Vamos resolver, ponto 1, como que a gente faz para pagar daqui para frente? Ponto 2, como que a gente faz para pagar o que ficou para trás? Agora, o importante é dizer, olha, eu quero pagar, se não vai conseguir pagar os 11% numa tacada só e começar com 11%, se ele vai fazer um parcelamento até atingir, isso a gente precisa ouvir e ele apresentar uma proposta. Também saber dos atrasados. Olha, não tem orçamento para pagar os atrasados tudo de uma vez só, mas a gente topa um acordo e parcelar em tantas vezes e zerar, e não há necessidade de judicialização. Isso seria bom para ambos os lados, tanto para o magistério quanto para o município. Agora, caso o município entenda que não vai e que só vai pagar judicialmente, não restará outra alternativa aos profissionais do magistério, senão procurar o judiciário. E isso seria muito ruim também para o município, que seria uma enxurrada de processos judiciais. Talvez poderia cair ali, em 30, 60 dias, 1.000 processos judiciais no departamento jurídico do município. Você falar do atraso, né? Vai se estender ainda mais, né? Exato. E aí nós podemos criar, aí tendo um novo passivo, mais uma série de precatórios. Que hoje o município já destina mais de 3 milhões em precatórios por ano para pagamento de débitos. Não só com magistério, mas com categorias, com dívidas aí, que se estendem por anos. Então, esta é a preocupação nossa. Nós precisamos evitar um novo déficit do município, um novo passivo, e, ao mesmo tempo, nós também precisamos cumprir com o piso nacional do magistério e os profissionais precisam receber aquilo que é de direito. Mas nós queremos aqui, abrindo, antes de tomarmos uma decisão, se vamos judicializar, o que vamos fazer, é ouvir do município qual é a posição oficial do município. Já tive a oportunidade de conversar pessoalmente com o prefeito Abner, tocando nesse assunto. Ele me disse que estavam analisando, vendo como é que iam fazer, mas agora nós resolvemos, então, oficializar isso para termos uma resposta oficial e podermos, dar um retorno a esses profissionais do magistério de maneira oficial também,
porque, veja bem, vem desde 2023, o problema foi criado em 2023. Tá? Em 2024 o percentual dado foi um pouquinho a mais, em 2025 foi exatamente o que era do piso, mas o problema de 2023 não foi resolvido e precisa ser sanado. Quanto mais demorar para sanar, maior é a sangria. O que precisa se fazer é estancar a sangria o quanto antes, para aí tu ficar com um problema menor para trás a ser resolvido. Então é isso que nós queremos. É uma solução e somos parceiro de cada profissional do magistério, somos parceiro do Poder Executivo para contribuir na solução deste problema. Nós queremos construir uma solução em conjunto. Até porque o profissional, né, do magistério certamente fica afetado por isso também, né? Com certeza. Dia a dia, né? E, bom, em relação a isso, agora a prefeitura tem o prazo de responder esses questionamentos dentro de 30 dias, né? Exato. O pedido foi oficialmente lido na sessão dessa última segunda-feira. Ela baixa para o gabinete do presidente, que envia para o Poder Executivo. Se não chegou ontem ao prefeito, deve estar chegando hoje. A partir do momento que o prefeito recebe esse pedido de informação, ele tem 30 dias, então, para responder à Câmara e ao vereador que solicitou. Então, nós vamos aguardar aí esse prazo de 30 dias para ver quais são as respostas que o Executivo vai nos fornecer. E a partir daí também a gente está dizendo, o Executivo respondeu isso, e voltamos aqui, assumimos o compromisso de voltar e trazer qual foi o retorno do Executivo, porque eu acho que é importante a comunidade e os profissionais do magistério saberem qual foi a resposta, que retorno que se deu. Perfeito, então. Vamos ficar no aguardo desse desdobramento. Vereador Clayton Silva, do PDT, obrigado pela participação aqui no Primeira Hora e também pelos esclarecimentos. Agradecemos ao espaço e nos colocamos à disposição sempre que tivermos aí e formos importantes a esclarecer qualquer questão à comunidade. Eu entendo que a rádio aqui é uma maneira de nós prestarmos conta, inclusive, do nosso mandato para a comunidade que nos colocou lá. Um grande abraço a cada um, que Deus abençoe a equipe toda da Acústica, em especial aos ouvintes, que é a razão da rádio existir. Com certeza. Um abraço, vereador. Grande abraço.